Bom dia, alunos do oitavo ano. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas com um novo assunto, triângulos. Vocês vão encontrar na página 70 do livro de vocês. A gente concluiu o conteúdo ângulos. Vou iniciar agora falando sobre os elementos de um triângulo, que creio que vocês já saibam. Então, para a maioria pode ser só revisão, né? Aqui havia um conteúdo novo. Elementos do triângulo são os vértices, são os pontos A, B e C. São esses pontos aqui. Os lados AB, AC e BC. Certo? Como é que é a representação de lado? Com o traço sobre as duas letras. São letras maiúsculas, né? Representação de ponto, letra maiúscula, de lados e de ângulos internos. Dos ângulos externos, são letras minúsculas. Então, ângulos internos, A, B e C. E o externo? O externo a gente vai prolongar os lados aqui. Então, o ângulo externo de A, ângulo externo de B, e aqui é o ângulo externo de C. Lembrando que esse C aqui é minúsculo e esse C aqui é maiúsculo. A representação de um triângulo é desta maneira aqui, ó. Desenhamos um triângulo e coloca as três letras, A, B e C, que formam os vértices dele. A classificação do triângulo. Ele pode ser classificado quanto ao lado, também uma revisão. Isso aqui veio a partir do quinto ano. E quanto ao lado e quanto ao ângulo. Primeiramente, vamos ver aqui quanto ao lado, como é que é essa classificação. Quando os lados todos são iguais, é chamado de equilátero. Quando tem dois lados iguais, ele é chamado de isósceles. Então, se ele tem dois lados iguais, então esse bem aqui também pode ser chamado de quê? Isósceles, porque ele tem dois lados iguais, tá? Todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. Aqui, ó, todos os lados são diferentes. Escaleno. Então, quanto ao lado, ele pode ser equilátero, isósceles e escaleno. Continuando, nós vamos ver a classificação do triângulo quanto aos ângulos. Quando os ângulos são menores que 90 graus, que é um caso do triângulo equilátero, por exemplo, ele é chamado de acutângulo. Quando todos os ângulos são menores que 90 graus. E se tiver ao menos um que seja ou igual a 90 ou menor do que 90, maior do que 90, ele não é acutângulo. Todos têm que ser menor que 90 graus. Esses ângulos são chamados de ângulos agudos. Então, daí que vem a palavra acutângulo. Aí vem os triângulos retângulos, são aqueles que possuem um ângulo de 90 graus. Quantos ângulos de 90 um triângulo pode ter? Então, triângulo retângulo. Esta é a representação de ângulo de 90 graus. Quando possui ângulo de 90 graus, que é também chamado de ângulo reto. Daí que vem o nome retângulo. E obtusângulo, quando tem um ângulo maior do que 90 graus. Não é nem igual, nem menor, é maior. Então, 90, se tiver um ângulo de 90 graus, ele é obtusângulo? Não, ele é retângulo. Se ele tiver 91 graus, ele já vai ser obtusângulo. Então, e é referente aos ângulos internos. Se o ângulo tiver um ângulo interno maior do que 90, ele é chamado de
triângulo obtuso, ou obtusângulo. Esses ângulos são chamados de ângulos obtusos. Entendido? Ângulos no triângulo. Vamos dar uma verificada na questão das medidas, relação das medidas dos ângulos internos do triângulo. Essa é uma relação muito importante, porque vocês vão resolver bastante questão pela frente com essa relação. Bom, a gente vai lembrar de retas paralelas e reta transversal, que passa por essas retas paralelas. Reta paralela, gente, aquela reta, isso aqui é uma reta, né? Ela não tem início nem fim. Tanto é que na extremidade dela tem duas setas para justamente dizer que ela se estende para cima e para baixo. Nesse exemplo aqui. Uma reta paralela a essa seria essa aqui. Que são retas que elas não vão ter ponto em comum em nenhum momento. Porque a tendência é que elas andem nessa mesma distância entre elas até o fim, que no caso para elas é infinito. E reta transversal elas é uma reta como esta aqui. Aí vocês lembram do que são ângulos alternos internos, colaterais internos, alternos externos, e por aí vai, correspondentes. Ó, nós vamos precisar lembrar de o que é ângulo alterno interno, né? Então, ó, a gente vai precisar desses ângulos aqui, ó. Esse ângulo, por essas duas retas serem iguais, ou serem paralelas, então esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse ângulo aqui. Esses dois ângulos aqui, eles são alternos internos porque estão do lado de dentro das duas retas, e eles são iguais. Então, vamos aqui. Aqui a gente vai verificar ó, que esse lado BC, ele está sobre uma reta. Nós vamos fazer uma reta paralela a esse lado BC, que passa pelo ponto A aqui. Ó. Então, essa aqui é uma reta paralela a essa reta aqui, que passa pelo lado BC, certo? Agora a gente vai dar nomes aqui, ó. Para esse ângulo aqui vamos chamar de M, e esse ângulo aqui vamos chamar de N. O que a gente verifica? Aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é igual a quantos graus? Ele é um ângulo raso, e ele tem a medida de 180 graus. Então quer dizer que esses três ângulos aqui ó, em questão, a soma deles é igual a quanto? 180 graus. Então vamos colocar bem aqui. Quer dizer que M mais A mais N é igual a 180 graus. Mas, lembrando desse conceito aqui, de reta transversal, essa reta aqui ó, é transversal a essas duas retas paralelas. Então, quer dizer que esse ângulo é igual a esse, porque eles são alternos internos. Então, quer dizer que M igual a B. Aqui a gente pode chamar de M de B. E essa outra reta aqui, ó, ela é transversal também às retas paralelas. Então, quer dizer que esse ângulo aqui ó, é alterno interno com C. Então, quer dizer que N igual a C. Esta é a relação importante onde a gente queria chegar. Que a soma dos ângulos internos de um triângulo ele é igual a 180 graus. Em todo triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Já para essa relação aqui, o que nós vamos precisar? A gente vai ver como é que a gente marca um ângulo externo.
O ângulo externo é formado por um lado e o prolongamento de um dos lados. Então, vamos chamar esse ângulo externo aqui de x. Vamos formar o prolongamento desse lado aqui. Então, o ângulo externo, que é desse lado, é formado por prolongamento desse, com ele. Aí vamos chamar ele aqui de y. E aqui a gente já fez o ângulo externo desse lado, que é formado por prolongamento desse. Fizemos o ângulo externo desse lado, que é formado por prolongamento desse. E agora está faltando o ângulo externo desse lado, que é formado pelo prolongamento desse. Aí vamos chamar de z. O que a gente percebe aqui? Ó, que x mais a é igual a 180. C mais e é igual a 180. B mais y é igual a 180. Vamos pegar uma dessas relações. Vamos pegar x mais a é igual a 180. E vamos pegar essa outra aqui. A mais b mais c é igual a 180. Que é a mais b mais c é igual a 180. Então, essas relações é do mesmo triângulo. E agora, ó, vamos igualar. Ó. Já que diz que x mais a é 180, a mais b mais c é 180, a gente pode igualar aqui. X mais a é igual a mais b mais c, que é igual a 180. Resolvendo aqui, vamos encontrar aqui o valor de x. X é igual a mais b mais c. Esse mais a aqui, ó, a gente pode colocar ele para o outro lado, negativo. E agora, o que são esses dois números aqui? Ó? Eles são números simétricos. Eles vão ser iguais a zero, mais a menos a, que sobrou b mais c. Então, quer dizer que o ângulo externo x ele vai ser igual aos ângulos opostos não adjacentes a ele, c mais b. A gente pode aplicar para z. Z vai ser igual a mais b, porque ó, é oposto ao ângulo que é adjacente a ele. E o y, então z é igual a mais b, e o y então vai ser igual a mais c. Então, essas são relações bastante importantes aí para a resolução de atividades. Continuando aqui na página 74 do livro, nós vamos ver agora a altura de um triângulo e as suas relações. Aqui, nós vamos traçar a altura do triângulo, desse ponto aqui, desse vértice, em relação ao lado BC. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma reta, de forma que quando ela intercepte aqui, ó, a gente vai chamar no ponto H, ao lado BC, ela forma com o lado BC, essa reta forma com o lado BC, ângulo de 90 graus. Então, a gente chamando aqui esse lado, esse segmento de reta de AH, ele vem ser a altura relativa ao lado BC. Uma característica que a gente pode verificar aqui é que AH ele é perpendicular a BC. Esse símbolo aqui, ó, quer dizer que eles formam uma reta que passa por esse ponto. Com essa outra reta, eles vão formar ângulos de 90 graus. A interceptação desses dois segmentos de reta, vai ser igual a 90 graus. Que é o caso que eles têm um ângulo entre eles de 90 graus. Então, quando vocês veem essa representação, quer dizer perpendicularidade. Então, que aqui tem ângulo de 90 graus. Uma outra representação de ângulo a gente pode fazer, ó, aqui no caso, esse
essa altura está interna. Mas tem esse caso aqui que a altura vai ficar externa. Por exemplo, a gente tem que pegar um vértice e interligar com o lado oposto. O lado oposto é este. Mas se a gente liga aqui qualquer ponto aqui internamente, o ângulo formado, por exemplo, se a gente pega aqui, interliga aqui. Esses ângulos aqui, ó, eles não são iguais a 90 graus. Para se tornar uma altura, tem que ter essa relação. Então, a altura que vai formar um ângulo de 90 graus em relação ao lado DE, mais ou menos essa aqui. Por enquanto, a gente não vamos nos preocupar em fazer o desenho de uma altura. É importante vocês analisarem o que é a altura. Então, a gente fazendo a interligação do vértice com o lado DE através desse prolongamento aqui, ó, a gente vai perceber que esse ângulo formado é igual a 90 graus. O outro conceito para a altura é a menor distância de um ponto a uma reta. Qual é a menor distância desse ponto a esta reta? Seria esse segmento aqui. Ó. Esse segmento em questão é a menor distância. Não seria essa interligação, não seria essa interligação. Percebo que o ponto A também interliga com o BC por aqui, ó, pelo lado aqui, ou então por aqui. Mas só que a menor distância é a altura. A mesma coisa aqui. A menor distância desse ponto F ao lado DE é esse prolongamento aqui, que é chamado de, vai chamar de FH. Aí FH é perpendicular a DE. Uma característica importante que a gente pode fazer é traçar todas as alturas dos vértices. Quantas alturas vamos poder fazer? 3, porque são 3 vértices. Então, imagine, a gente pega esse triângulo aqui, que é um triângulo acutângulo. A gente traçou já aqui as alturas referentes a cada vértice. Qual é a altura referente ao vértice A em relação a BC? Esta aqui, ó, AH. Quem é a altura referente ao vértice C em relação ao lado AB? É A, aí aqui H, duas linhas. Então, A, H, duas linhas, para poder... E por que a gente colocou essas duas linhas? Para diferenciar do AH. Elas vão ter medidas diferentes. Então, aqui vai ser a altura relativa ao lado AH, AH duas linhas, no caso, desculpa, né, H duas linhas, é CH duas linhas. CH duas linhas. CH duas linhas é em relação ao lado AB. E aqui BH' é em relação ao lado BH' AC. O que eles formam o encontro dessas alturas? Ó, elas se interceptam em um ponto em comum. Esse ponto em comum é chamado de O, que seria o ortocentro. Então, o ortocentro é o encontro das alturas de um triângulo. Ele pode ser o triângulo qualquer, acutângulo, obtusângulo, retângulo. Sempre vão se encontrar em um ponto em comum, as alturas dos três vértices. Entendido? Continuando a encontrar as alturas de um triângulo, agora a gente viu já para o triângulo acutângulo, agora vamos ver para obtusângulo e retângulo.
O triângulo obtusângulo é aquele que a gente tem um ângulo maior do que 90, no caso esse ângulo aqui, ó, porque a gente já traçou as alturas desse vértice aqui em relação ao lado BC. Aí a gente fez e encontrou aqui, ó. Então quer dizer que AH é essa altura. Traçou a altura referente a esse vértice ao lado oposto, AB, que aí é o H duas linhas, CH duas linhas. Então, quer dizer que AH é o quê? A altura relativa ao BC. Seria o lado oposto ao vértice da CH duas linhas é a altura relativa ao qual lado? AB, que é o lado oposto ao vértice. E aí faltou esse aqui, ó, o vértice e a sua altura em relação ao lado oposto, que seria o AC. Então, a altura relativa qual é? BH'. Altura relativa ao qual lado? B, lado oposto, AC. Mas, professor, aqui eu tinha dito que uma característica importante que essas alturas têm é que o encontro delas forma um ponto que é chamado de ortocentro. Mas aqui a gente não está vendo o encontro de todas. Mas se a gente prolonga aqui, esse, prolonga esse e prolonga esse, olha onde está o ortocentro. No caso do triângulo acutângulo, o ortocentro fica interno. No caso de um triângulo obtusângulo, o ortocentro fica externo. Então, se atente para questões que podem vir a perguntar. Se o ortocentro de um triângulo é externo, qual é esse triângulo enquanto ao ângulo? Classificação quanto ao ângulo. Obtusângulo. Se o ortocentro de um triângulo é interno, qual é esse triângulo em relação ao ângulo? Acutângulo. E o triângulo retângulo? Vamos traçar as alturas. Vamos traçar essa altura desse vértice em relação ao lado oposto. Mais ou menos isso aqui. É a menor distância entre eles. Entre o vértice e o lado. Vamos traçar a altura relativa desse vértice em relação ao lado AC. Quando ele se intercepta, tem que formar um ângulo de 90. Ó, aqui já está formando um ângulo de 90. Então, quer dizer que DA é a altura relativa. Então, vamos chamar aqui de H. Então, quer dizer que H é a altura relativa ao lado oposto do vértice, BC. BA ou AB, tanto faz, nesse caso, vai ser a altura relativa a que lado? BA. Qual é o lado oposto de B? AC. E a gente vai pegar, ó, já pegou esse vértice, pegou esse, nós vamos pegar esse. Vamos traçar o menor segmento que ligue esse vértice ao lado oposto, que seria o A. Desde que quando ele intersecte ele, vai formar um ângulo de 90 graus. Olha aqui, já formou. Então quer dizer que AC é a altura relativa do vértice C em relação ao lado AB. AB. Isso que eu estou colocando, gente, é aspas, quer dizer que a repetição vai ser igual. Essa escrita aqui vai ser igual com a de cima. Entendeu? E onde é o ortocentro do triângulo retângulo? Olha, no triângulo acutângulo, o ortocentro é interno. No triângulo obtusângulo, o
ortocentro é externo. E no triângulo retângulo, o ortocentro não pode ser nem interno nem externo. Então, ele vai pertencer a um dos vértices do triângulo, que no caso, onde é que ele se encontra aqui, ó. E com esse e com esse, onde é que ele se encontra? Bem aqui. Então, quer dizer que o A é o próprio ortocentro. Muito interessante, né? Então, a gente pode ver algumas questões que envolvam a altura. Vamos ver aqui. Então, como atividades, vocês podem fazer na página 73 todas as questões, menos a questão 9. Essa seria da questão 1 a 8. Na página 79, apenas as questões 1, 3 e 7, que trata de altura. As outras questões dessa página tratam de bissetriz, que a gente ainda vai ver.